Bom dia, bem-vindos a mais um Apegando-se às Escrituras. Hoje nós vamos com os capítulos 29 e 30 de Deuteronômio. Antes, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, obrigada porque Tu, Senhor, é um Deus maravilhoso, um Deus que tem planos, um Deus que tem poder, um Deus que tem justiça, um Deus que tem amor, um Deus que tem paciência, um Deus longânimo, um Deus presente. Obrigada, Deus, por quem Tu és. Obrigada por Tu te revelares através da Tua palavra, Deus. Deus, eu te peço em nome de Jesus que tu venhas hoje falar conosco. Cada pessoa que entrar nessa reunião de Zoom agora, cada pessoa que vier assistir a esse vídeo mais tarde, que tu esteja falando ao coração, que tu esteja cortando com a tua palavra. Meu Senhor, eu te peço em nome de Jesus, vem nos acordar para a necessidade que temos da tua pessoa, da tua palavra, do teu discernimento, Deus. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, vem com liberdade, vem te espalhando, vem operando, vem soprando em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá agora, continuando, né, nosso estudo de Deuteronômio. Na semana passada, nós estudamos somente um capítulo, só o capítulo 28, porque ele falava muito de bênçãos e maldições. E nós vimos como havia ali uma contraposição, né? Versículos de bênçãos que eram exatamente o oposto de versículos de maldições. E no fim, né? A gente vê que tudo que está ali, as bênçãos e as maldições, elas são fruto da nossa escolha. Volta lá, porque a gente precisa realmente fazer escolhas entre isso e aquilo, né? E aí, para quem quer, né, conhecer Deus de verdade, nada melhor do que um tempinho aí quieto, um tempinho estudando, né? A palavra de Deus, essa conversa aqui de pé de orelha com Ele, e para Deus encontrar o seu coração aberto e falar com você. Mesma coisa para hoje, né? Hoje nós vamos continuar. Se você perdeu semana passada as bênçãos e maldições do capítulo 28, vai lá na nossa playlist do Apegando-se às Escrituras. E hoje nós vamos continuar no capítulo 29, e o capítulo 30 tem vários versículos que são muito especiais, né? Vamos chegar neles aos poucos. Vamos começar agora no versículo 1 do capítulo 29. Estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, que Moisés fizesse com os israelitas em Moabe, além da aliança que tinha feito com eles no Horebe. O Horebe lá em cima, que é o Monte Sinai, né? Em Êxodo 24, minha gente, a gente vê a confirmação da aliança que foi feita ali no Monte Sinai, ali no Monte Horebe, né? E agora, aquilo lá tinha acontecido 40 anos antes, e agora a gente está vendo uma renovação dos termos dessa aliança. Às vezes você pode pensar assim: ai, Deus, quanta repetição, já teve lá, já li ali, já estudei, já escutei, né? Já abri o meu entendimento. O pior é que Deus acha que não, né? Deus acha que isso devia estar aqui. E aí a gente precisa ver o que aconteceu ali. Eu fui atrás, né? Eu fui lá em Êxodo 24 e ali a gente vê, eu pensei aqui para a gente alguns versículos. Eu pensei os versículos 3, 7 e 8 de Êxodo 24. Anota aí para você ver depois. Eu vou para lá agora correndo. Êxodo 24, 3 diz: Todos eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor falou. Olha o compromisso dessas pessoas. Eles estavam lá em Êxodo 24, mas a gente sabe o que aconteceu de lá para cá, né? Versículos 7 e 8. Em seguida, pegou o livro da aliança e o leu para o povo, e eles disseram, de novo o quê?
Faremos tudo o que o Senhor ordenou e lhe obedeceremos. Depois Moisés tomou o sangue, aspergiu sobre o povo e disse: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com estas palavras. Isso tinha acontecido 40 anos antes e a gente sabe no que deu. Por isso está acontecendo tudo isso agora de novo. Então, é importante a gente entender aquele sangue da aliança, né, que Moisés lançou, aspergiu sobre as pessoas que foram alvo daquele sangue ali, elas morreram no deserto, elas não chegaram a conquistar a vida eterna, né? Ali, né, é o simbólico, né? Presta atenção. É o simbólico. Eles não entraram na terra prometida ali. Agora Moisés traz a proposta de Deus mais uma vez, né? Diante da nação. Então vamos para frente. Versículos 2 a 4 diz assim: Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: Os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito ao Faraó, a todos os oficiais dele e a toda a sua terra. Com seus próprios olhos, vocês viram aquelas grandes provas, aqueles sinais e grandes prodígios. Contudo, até hoje, o Senhor não deu a vocês mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Ui, presta atenção. Eles tinham visto as pragas do Egito. Minha gente, é uma coisa assim muito contundente, né? Ver aquelas pragas, porque ela estava em todo lugar, né? Os gafanhotos estavam ali, as rãs, e isso e aquilo, né? Tava tudo ali. A praga dos primogênitos, meu Deus, que coisa terrível! Enquanto os primogênitos dos egípcios estavam morrendo, eles estavam sendo libertos da escravidão. Olha a contraposição, uma coisa com a outra. Depois o Mar Vermelho se abriu, depois o exército de Faraó foi destruído. Olha para isso, né? Eles tinham visto maná cair do céu todos os dias que eles estavam ali no deserto. Era milagre após milagre após milagre, mas milagres e sinais, eles nos impressionam. Eles são, eu chamo de o psil de Deus. Eu acho que travou, não sei se foi só para mim. Acho que foi Kátia que travou. Kátia, né? Travou sim. Ei, psiu. Aí você ouve. Voltou. Voltou, Voltou? Voltou, voltou. Kátia, tinha travado. Massa. Agora eu estou aqui pensando se eu estou na IAZN. Pronto, estou conectada noutra rede agora. Obrigada. Vamos continuar daqui, né? Então, continuando no versículo 5. Então o Senhor disse: Durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as suas roupas, nem as sandálias dos pés de vocês se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho, nem nenhuma outra bebida fermentada. Fiz isso para que vocês soubessem que eu sou o Senhor, o seu Deus, o pão da vida, né? Quando vocês chegaram a esse lugar, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, nos atacaram, mas nós os derrotamos. Conquistamos a terra deles e demos por herança às tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. Obedeçam aos termos desta aliança para que tenham êxodo em tudo o que fizerem. Gente, comida todo dia, roupa que não se desgastava, sandálias que não se rompiam,
apesar era uma caminhada, né? Eles viviam caminhando para lá e para cá no deserto. Nada disso foi suficiente para fazer aquelas pessoas crerem o suficiente para tomar posse. Oi? Eu acho que é Larissa aqui, está um mute. Aqui. Para tomarem posse daquilo que era prometido, né? Aí o que que acontece? Deus dava o que era necessário para eles. Gente, vocês sabem o que era dar pão para 2 milhões de pessoas? O que era dar água para 2 milhões de pessoas? É muito milagre. Agora, acontece que a gente pode se acostumar com os milagres, sabia? Milagre após milagre, mas a gente pensa assim, eu queria as ervas, eu queria as ervas. E olha, a amnésia de ali, a gente comia as ervas, né? Dos egípcios, nada disso, né? Precisa entender que Deus nos tirou da escravidão, de um mau lugar, por mais que a gente ache que não foi bem assim. E aí, um povo que foi escravizado 400 anos, né, não tinha como conquistar nações estabelecidas na Terra Prometida. Era mais milagre ainda que precisava vir. Vocês entendem? Mas Deus tentou construir, fortalecer a fé deles através desses sinais e maravilhas. Deus trabalha na nossa vida de várias maneiras diferentes, de forma que a gente possa entender o cuidado dele, o amor dele, a presença dele, a vontade dele para as nossas vidas e quanto ele pode nos carregar, né? Para alcançar essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Mas é assim até hoje, né? Vê o que diz Romanos 15:4. Romanos 15:4 diz: Entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte: às vezes a gente acha que já sabe, né? Já sei o que está na palavra, não precisa disso. Mas a palavra, ela é viva, ela fala conosco. Então, ela está ali com um propósito, sim, de nos ensinar. E eu vou dizer: você sempre pode aprender mais alguma coisa se você encostar, se você parar, se você se posicionar para aprender e receber mais. Ela lhe dá encorajamento, né? A gente precisa nesse mundo, é tanta notícia ruim, minha gente, é tanta notícia escandalosa, né? É tanta coisa absurda que a gente vê, mas isso nos ajuda a manter esperança, como diz Romanos 15:4, tá? Continuando no versículo 10. Hoje, todos vocês estão na presença do Senhor, o seu Deus, os seus chefes e homens destacados, os seus líderes e oficiais, os demais homens de Israel, bem como os seus filhos, as suas mulheres e os estrangeiros que vivem nos seus acampamentos, desde os que cortam lenha até os que carregam água. Vocês estão aqui presentes para entrarem em aliança com o Senhor, o seu Deus. Aliança que ele faz com vocês hoje, selando sob juramento para hoje confirmá-los como seu povo, a fim de que ele seja o seu Deus. É isso que Deus quer. É tudo que Deus quer. A gente precisa entender disso. Ele quer que ele seja, né, o nosso Deus e que nós sejamos o seu povo. Esse é o desejo do coração de Deus, conforme prometeu a vocês e jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó: Não faço essa aliança sob juramento somente com vocês. Alô, ele está fazendo juramento com mais alguém. Com quem será que ele está fazendo? Que estão aqui conosco na presença do Senhor, o nosso Deus, mas também com aqueles que não estão aqui hoje. A aliança, minha gente, ele era para
homens, mulheres, crianças, estrangeiros, servos e servas, todos. A aliança era para quem estava ali, a aliança era para quem não estava ali. Deus estava fazendo uma aliança ali conosco, desde sempre. E eu acho que a gente tem a parte privilegiada da história, canso de dizer. Por quê? Porque aquele povo estava ali meio perdido, né? Calor, meio atribulado, porque não tem roupa nova, fico só com essa roupa aqui, 40 anos com essa roupa. Imagina as mulheres, 40 anos com a mesma roupa, né? Que pressão. Gente, hoje a gente leu tudo isso, hoje a gente sabe tudo isso, a gente sabe o propósito de Deus para tudo isso. Nós somos a parte privilegiada, porque nós entramos num acordo, mas tudo isso foi escrito para o nosso conhecimento, para a nossa instrução, que a gente possa aprender a amar e apreciar e buscar a palavra de Deus para receber aquilo que Ele tem para nós. Você acha que não tem nada ali, é porque você está satisfeito com um pouquinho. Eu entendo que Deus tem um banquete, né? A gente às vezes chega ali, come alguma coisa e acha que está satisfeito. Ele tem um banquete para nós diariamente, é todo dia o banquete. E ele coloca a mesa para que a gente possa desfrutar disso todo dia. Amém? Versículo 16. Vocês mesmos sabem como vivemos no Egito e como passamos por várias nações até chegarmos aqui. Vocês viram nelas as suas imagens repugnantes e os seus ídolos feitos de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, que vá adorar os deuses daquelas nações. Tenham cuidado para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Se alguém ouvir as palavras desse juramento, invocar sobre si mesmo uma bênção e pensar, estarei em segurança, muito embora eu persista em seguir o meu próprio caminho, você trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas neste livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. Olha o que Deus está dizendo aqui. Ele está esclarecendo para a gente, minha gente. Olha, vocês viram aquelas coisas repugnantes. E eu vou dizer, nós aqui hoje, eu estou falando, né? A gente tem todo o conhecimento, a gente não viu as ofertas, né? De crianças aos deuses, as ofertas, né? De relações sexuais fora do plano de Deus, como ofertas aos deuses, aquelas coisas que Deus chama de repugnantes. Mas nós temos o conhecimento de tudo isso. E Deus está dizendo: vocês viram aquilo, aquilo era ruim. Ele está apelando para a consciência, para que a gente não se acostume com o ruim, porque eu vou dizer: o ruim nos cerca, o mal, ele nos cerca. A gente está cercado de coisa ruim e a gente vai se deixando levar, não é assim mesmo. Não, ele matou porque alguém estava fazendo não sei o que lá, não sei o que lá. E você acha uma pô, justificativa para alguém ter matado ali, mas Deus disse: não mate. Não mate. Não, mas é porque a vingança do outro que estava ali, vingança é minha, diz o Senhor. Então a gente não deve permitir que pensamentos passem na nossa cabeça. Não, eu não fiz nada, eu só pensei. Gente, hoje de manhã Deus me incomodou. Eu acordei cedo e ele, Sermão do Monte, Sermão do Monte, Sermão do Monte. Eu fui olhar, Mateus 5, 6 e 7. Olha, estamos vivendo no tempo da graça, mas Deus disse assim: se você pensar em matar alguém, você já matou. Não precisa ir lá, esfolar. Não precisa desejar algo ruim. Se você chamar a pessoa de tolo, você vai ser julgado. Se você chamar louco, você está condenado. A lei, ela existe e Jesus disse: eu não vim tirar uma vírgula da lei, eu vim cumprir a lei. E o que Deus está
querendo dizer para nós hoje? Olha a água mineral, salada de garrafa. Jesus. O que Deus está querendo dizer para nós hoje é: a gente precisa ter a lei de Deus, que é o desejo de Deus, da justiça de Deus no nosso coração. A gente precisa ter isso no nosso íntimo, sabe? Na veia, correndo na veia, no entendimento. Não é fazer para cumprir a lei, é fazer porque a nossa natureza está conectada com a natureza de Deus. Então a gente precisa estar ligado, né? No propósito geral de Deus. Às vezes a gente lê assim, não, eu já li isso aqui, não, não pode, aqui se pecar, não sei o quê, tararararará. Mas o propósito de Deus é internalizar, é fazer com que isso passe a ser a nossa segunda natureza, que a gente possa entender mesmo tudo isso. Então, Deus, ele condena sim quem segue os ídolos pagãos, e a gente precisa entender o que que esses ídolos pagãos representam para nós, né? A gente se preocupa muito com as coisas do mundo. O que são as coisas do mundo? É o trabalho, é a família, as contas, as amizades. Pode ser distração para você, né? Ah, eu queria ir para ali. Não, mas vamos para aqui. Aí você já vai para ali. Justificativa de tirar a soberania de Deus do seu domingo, tirar a soberania de Deus da sua prioridade. Tem gente que diz, ah, não li, não, não deu para ler a palavra porque não tem tempo. Não tem tempo. Deus me deu 24 horas por dia. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. É uma correria, sabe como é, né? Sabe como é? Sabe como é as coisas do mundo. E a gente precisa, minha gente, fazer nossas escolhas. Hoje, aqui o assunto não é bênção e maldição, mas é sobre aquela escolha que eu falei, que domina sobre o que que vai prevalecer sobre a nossa vida, tá? E o versículo 19 aqui da gente, né? Ele está falando, que ele diz aqui, deixa eu puxar esse negócio aqui para a gente. Se alguém ouvir as palavras desse juramento, invocar sobre si mesmo uma bênção e pensar, eu vou estar em segurança, muito embora eu não persista em seguir o meu próprio caminho, né? Vai trazer desgraça à terra irrigada e à terra seca, sabe? Às vezes a gente se acha muito confiante. Cuidado com essa palavra, ela está lhe chamando a atenção para lhe dizer assim: não fique tão confiado assim, não, não se garanta, não, né? Busque a dependência e a ajuda do Senhor. Ele mandou um ajudador, o Espírito Santo, para nós, né? E aí a gente vai conseguir não transgredir, né? Aquelas coisas que Deus não quer que a gente faça e andar nos princípios e nos caminhos de Deus. Veja o que diz aqui, eu separei 1 Coríntios 10, versículos 20 e 21. Diz assim: quero dizer que os sacrifícios dos pagãos são oferecidos aos demônios, não a Deus. Por isso, não desejo que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vocês estão vendo como isso aqui fala de escolhas? E às vezes a gente fica assim, ah, meu Deus, eu escolho o Senhor. É claro que eu escolho o Senhor. Como eu vou participar da mesa de demônios? Cuidado, porque a coisa do demônio ela é muito sutil. Ela vem com você comer um fruto de uma árvore. E você pensa, mas só um fruto de uma árvore, sim, mas é só porque era proibido. É só porque não era para você fazer. É só porque não era para você ser injusto, você tomar posse de alguma coisa que não era sua, você querer botar alguém para trás, você criar intriga, criar contenda, você não ser um pacificador, você não ser uma pacificadora, você não dizer, olha aí, ó, presta atenção, talvez a gente esteja precisando orar por essa pessoa, sabe? Aí assim, não é ser bonzinho, é buscar o coração de Deus. Pode orar a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. Se Deus quiser malhar o pau, ele vai, mas não é você no seu coração que vai fazer isso, entende? Ele quer
que a gente ande com ele e não com a escolha fora dele. A gente está falando de escolhas o tempo todo, a palavra não está aqui, mas o assunto permanece. Agora a gente vai ler um trecho maior, começando no versículo 21. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel, para que sofra desgraça de acordo com todas as maldições da aliança escrita neste livro da lei. Os seus filhos, os seus descendentes e os estrangeiros que vierem de terras distantes verão as desgraças que terão caído sobre a terra e as doenças com que o Senhor a terá afligido. A terra inteira será um deserto abrasador de sal e enxofre, no qual nada que for plantado brotará, onde nenhuma vegetação crescerá. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra, de Adimá e Zeboim, que o Senhor destruiu com ira e furor. Todas as nações perguntarão por que o Senhor fez isso a essa terra? Por que tanta ira e tanto furor? A resposta será: foi porque este povo abandonou a aliança do Senhor, o Deus dos seus antepassados. A aliança feita com eles quando os tirou do Egito. Eles foram adorar outros deuses e se prostraram diante deles, deuses que não conheciam, deuses que o Senhor não lhes dera. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra esta terra e lhe trouxe sobre ela, e ele trouxe sobre ela todas as maldições escritas neste livro. Cheio de ira, indignação e grande furor, o Senhor os desarraigou da sua terra e os lançou em outra terra, como hoje se vê. Gente, Deus é muito radical aí na punição dele, né? Não só com o transgressor em si, mas também porque ele se preocupa com aqueles que estão ao redor, aqueles do lado de fora que não necessariamente transgrediram, né? Porque todo mundo, todos nós precisamos enxergar as consequências das más escolhas para que essas escolhas não sejam repetidas. É preciso ver assim, ó, você fez isso, fez, a consequência vem. Você fez isso, fez, a consequência vem. E há uma doutrina, né? A doutrina da semeadura na palavra de Deus. É aquilo que o homem plantar, isso também colherá. Então, não adianta eu querer ser bonzinho e ser o abençoador da vida de alguém e não dizer a alguém que alguém está errado. Às vezes a gente tem essa coisa, né? De, por amor, eu quero dizer à pessoa: não, mas tudo bem, o Senhor é o Deus da graça, o Senhor perdoa. Ele é o Deus da graça. Ele é o Deus que perdoa, mas ele também é o Deus da justiça. E ele é o Deus que quer verdadeiramente a nossa reconstrução, a nossa transformação. Ele fala a respeito disso na sua palavra. Quando nós nos tornamos filhos, nós somos regenerados. A nossa dívida, além de ser paga, agora Deus quer que a gente se transforme. A nossa natureza agora, ela não está sob o domínio do pecado, ela está sob o domínio do Espírito Santo. A gente tem o Espírito Santo para estar escolhendo e, de fato, caminhando nos caminhos do Senhor. A gente precisa fazer essa escolha. A gente não pode só pegar o perdão da dívida, não é por aí. Não é por aí, assim, o perdão, obrigada, Senhor, porque você é tão bom e você perdoa tudo de ruim que eu faço. E vou ali na esquina para fazer mais um. Não. A gente precisa se regenerar e a gente precisa, Deus permite muita coisa ruim na nossa vida, mas a gente precisa ter um testemunho de dizer assim, eu era assim, mas agora eu sou assado. Eu antes roubava, feito Jairo lá, eu antes roubava, mas agora eu dou tudo que eu tenho aqui para os pobres. Eu quero dar uma fração do que eu tenho para os pobres. Eu tenho um comportamento diferente. Eu me transformei pelo poder do Altíssimo. Vocês entendem o que está acontecendo aqui? É muito clara a vontade do Senhor, e de novo, gente, essa vontade não passa, ela só é aprimorada no Novo Testamento, tá? Versículo 29.
presta atenção, né? Para um princípio essencial para o povo de Deus. Gente, eu amo 29, 29. 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras da lei. Deus mostra várias coisas para a gente, mas a gente às vezes fica preocupado assim. Eu vejo muita gente preocupada assim. Deus vai voltar agora? Tá voltando. Tu acha que ele volta agora? É tanta guerra. Eu acho que ele volta, eu acho que ele não volta. E a gente fica com milênio, e pós-milênio, e pré-milênio, e amilênio. A gente quer saber como é que explica a Trindade. Eu não entendo esse negócio. Olha, daqui a pouco a gente vai saber, né? No fim, Deus disse, né, que hoje a gente sabe em parte, e ele está dizendo aqui, tem coisa encoberta. É isso que diz o versículo 29. As coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor. Então, eu não quero estar me preocupando se o fim do mundo é agora ou não. Agora, é muito importante que a gente saiba, se o fim do mundo for agora, é bom que eu esteja alinhado com o que Deus quer para a minha vida, percebe? Porque na hora que acabar, acabou, né? A hora que acabar, aí ele vai perguntar: você seguiu a minha palavra? Você fez aquilo que eu tinha para você, né? Presta atenção. Aqui, ó, eu vou ler um trechinho para vocês de Isaías, é Antigo Testamento, né? Isaías 55, versículos 8 e 9, diz: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os meus caminhos nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos, né? Tem coisa que Deus nos revela, ele sacia a nossa curiosidade, ele mostra o seu poder, ele mostra o seu amor, ele mostra a sua presença, o seu cuidado, a sua proteção, a sua providência, né? Mas a gente precisa pegar tudo isso que ele nos revela e usar isso para andar nos seus caminhos, para obedecer à lei, porque aquela lei não foi revogada. Aquela lei que foi colocada ali era para a gente entender a nossa natureza vulnerável, a nossa incapacidade de andar do jeito que Deus queria e tomar posse do Espírito Santo, seminário de vida, chegando aí, minha gente, logo depois do São João, vamos nessa. Capítulo 30, vamos dar uma puxada aqui no capítulo 30, porque ele fala exatamente da escolha. Versículo 1: quando todas essas bênçãos e maldições que apresentei diante de vocês acontecerem e vocês as considerarem seriamente por onde quer que o Senhor, o seu Deus, os dispersar entre as nações, o que é que vai acontecer aqui? Olha, do auge das bênçãos, né? Durante o reinado de Davi e Salomão, mais tarde, né? Quando eles entrarem nessa terra prometida, eles foram caindo, 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 e aconteceu o quê? A maldição da queda de Jerusalém. Minha gente, não demorou muito. Aquilo foi. A história de Israel, ela é um legado de bênçãos, né? E maldições. A escolha é do povo, né? Tudo o que Deus colocou ali para eles, aquilo tudo realmente era um conselho, era um direcionamento, e eles provaram, né, daquilo que Deus está dizendo a eles. E agora a gente daqui, né, de onde nós estamos vendo, do século 21, a gente pode olhar e ver, eita, é mesmo, Deus cumpre a sua palavra, né? A escolha não foi dele, por ele todos seriam salvos, mas as pessoas, nós, eu e você, nós temos escolha. Versículo 2: e quando vocês e os seus filhos voltarem para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerem de todo o coração e de toda a alma, de acordo com tudo o que hoje ordeno a vocês, então o Senhor,
o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Mesmo que tenham sido levados para as terras mais distantes debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Ele os trará para a terra dos seus antepassados e vocês tomarão posse dela. Ele fará que vocês sejam mais prósperos e mais numerosos do que os seus antepassados. Gente, isso aí foi cumprido quando Deus usou o rei Ciro. Era um rei persa, minha gente, era um rei sem Deus, né? Mas Deus usou para enviar aquele povo de volta para a terra prometida. Eles não tinham poder nenhum, eles eram escravos, eles estavam sob, né? Um império debaixo de ordens, eles tinham que obedecer a tudo, eles não tinham recursos, eles não tinham unidade, porque eles estavam espalhados em todo canto. Deus usou o rei para dizer assim: volta lá, vai reconstruir o templo, vai fazer isso. E aí, o que aconteceu, né? O templo foi reconstruído, como a gente sabe aqui, um pouquinho de história, mas aí o que aconteceu? Lá no ano 70 depois de Cristo, né, com aquele domínio dos romanos ali, houve uma rebelião. E aí teve um general romano, general Tito, ele cercou Jerusalém e destruiu o segundo templo, que tinha sido reconstruído aí depois dessa volta dessas pessoas, né? E aí, gente, no século II, teve uma diáspora, teve uma dispersão geral, global mesmo, mas a gente sabe que Deus trouxe hoje, né? Pedacinho por pedacinho, a gente está muito depois dessa história ainda, mas aquele povo foi disperso, viu? Ali não está na Bíblia, que a Bíblia parou, né? A narrativa em algum lugar, mas a história continua. Então, houve uma dispersão, e a gente sabe pela história que hoje houve uma volta. E aí, da mesma forma, eu quero dizer no mundo espiritual, trazendo para a gente aqui hoje, né? Atos 3:19 diz assim, Atos 3:19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados. Da mesma forma, né? A gente sai, se afasta, se distancia de Deus, mas a gente pode se arrepender e voltar, né? Aqui os nossos pecados serão apagados. Deus reconstrói o nosso templo. 1 João 1,9. 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha, Deus está dizendo: eu dei oportunidade a eles, eu também dou oportunidade a vocês, tá? Versículo 6, aqui agora. O Senhor, o seu Deus, circuncidará o coração de vocês. Como eu amo essa palavra, a circuncisão do coração, né? Ele circuncidará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. A verdadeira obediência, minha gente, não está nos ritos externos, não está em venho para o templo, é bom vir, é adorar a Deus, sim, sim, alegrei-me quando disseram vamos à casa do Senhor, isso é bom, isso é muito bom, né? É bom servir ao Senhor, é bom, tem muita coisa que é bom, mas a circuncisão, ela é do coração, né? É impressionante, porque Deus já falava na obra interior. Vai lá, Deuteronômio, eu anotei aqui, Deuteronômio 10:16. Deus já falava da obra interior, né? Nos dias de hoje, isso quer falar da nossa regeneração, da nossa transformação espiritual, que é produzida pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 2, versículos 28 e 29, diz assim: não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é meramente exterior ou física. Não. Judeu
é quem o é interiormente. Oi, Romanos, é a carta doutrinária suprema de Paulo. Ele está dizendo, judeu é quem o é interiormente. Tem nada a ver com você cortar um pedacinho do seu corpo. Não, é no coração. A circuncisão é a do coração, pelo Espírito, não pela lei escrita. Tal pessoa não recebe louvor dos homens, mas de Deus. Colossenses 2, versículos 11 e 12, diz assim: por ele, vocês também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo e foram com ele ressuscitados pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Vocês percebem aqui, há sim uma cirurgia, há sim uma marca, mas essa marca não está visível exteriormente. Essa marca está no nosso coração. Essa marca, quem fez foi Jesus. E a gente precisa entender tudo isso. Essa marca aqui é do Espírito morando em nós, que nos transforma, nos faz pessoas diferentes. Nós somos milagres de Deus, né? Nós morremos com Cristo e ressurgimos com Cristo. E aí agora somos nova criatura, verdade? Caminhando para frente, versículo 7. O Senhor, o seu Deus, então enviará todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Vocês obedecerão de novo ao Senhor e seguirão todos os seus mandamentos que dou a vocês hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará tudo o que as suas mãos fizerem, os seus filhos, do seu ventre, a cria dos seus animais e as colheitas da sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou nos seus antepassados. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e guardarem os seus mandamentos e estatutos que estão escritos neste livro da lei, e se vocês se voltarem para o Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Gente, só continuando um pouquinho aquela história, né, que eu falei, houve sim uma diáspora no segundo século e a nação de Israel, ela viveu espalhada pelo mundo, em todo canto, né? Eles estavam em todos os lugares, e inclusive mais tarde eles sofreram perseguição, apesar de estarem em diversos lugares diferentes, eles sofreram perseguição como um povo, mas Deus os resgatou recente agora. Recente é um pouquinho antes de eu nascer. Talvez essa palavra que está aqui se refira a isso, né? Eu fui lá na história, novembro de 47, a ONU, a Organização das Nações Unidas, fez uma assembleia que dividiu o território, aquela região ali, né, da Palestina, em dois estados independentes, né? Um estado judeu e um estado árabe. E aí aquilo estava sob o controle da Inglaterra, uma confusão toda por aí. A Inglaterra disse: esse negócio está apertado aqui demais para mim, eu vou sair dessa. No ano seguinte, foi proclamado o estabelecimento do Estado de Israel, maio de 1948, né? E até hoje, né, tem conflito entre os judeus e os árabes naquele lugar ali, mas o que que aconteceu? Deus restaurou aquela nação. Hoje, quando se fala Israel, há um lugar onde eles estão estabelecidos, né? Eles são nação, são um povo, estão jogando na Copa, não sei, estão meio por fora, desculpa aí, que eu acho que eu entendo mais da Bíblia do que da Copa. Mas, assim, é importante que a gente entenda, né, que Deus tem promessas e esse povo é simbólico, né? A gente não vai adorar Israel, nem a gente vai se declarar
Israel, a não ser que seja pelaquela definição que Deus falou, né? Israel é quem tem a mim no coração. Nós já estudamos há um tempo atrás, sabendo que nós hoje somos os descendentes de Abraão. É importante que a gente entenda isso, né? Então, a gente não tem a fé do hebreu, né? A gente não é hebreu, mas nós somos o plano de Deus executado, né, demonstrado através do povo de Israel, de onde veio Jesus, né? Mas aí ele veio para estabelecer um reino que não é dessa terra. Então nós fazemos parte sim de uma família, nós fazemos parte de um povo, o povo de Deus. Nós somos esse povo aí. Vamos para frente agora. Versículo 11. Porque esse mandamento que hoje ordeno a vocês não é tão difícil, nem está longe do seu alcance. Olha a afirmação, quem falou não fui eu, hein? Deus falando aqui, vou ler de novo. Porque este mandamento que hoje ordeno a vocês não é tão difícil, nem está longe do seu alcance. Não está lá em cima do céu, no céu, de modo que vocês tenham que perguntar: quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que vocês tenham que perguntar: quem atravessará o mar para trazê-lo e voltando proclamá-lo a nós, a fim de que lhe obedeçamos? Nada disso. A palavra está bem próxima de vocês, está na sua boca e no seu coração, para que obedeçam a ela. Olha, gente, Israel tinha informação suficiente. Vocês acham que não? A gente lendo aqui, lendo de novo, lendo de novo. Eles tinham informação suficiente que foi dada repetitivamente ali. A palavra de Deus estava próxima deles. Eles liam todo sábado lá, né, no templo ali ou numa sinagoga, eles liam aquela palavra, eles contavam e recontavam nas festas, né? Eles passavam oralmente para os filhos, eles conhecem a Torá, eles são muito conhecedores da palavra, a informação está lá. Agora, ela está disponível para nós, eu estou aqui olhando, né? Tem uma Bíblia aqui, tem outra Bíblia ali. Deus está fazendo assim. Não estou brincando, gente. A gente se vira e a gente vê uma Bíblia ao nosso alcance, na nossa casa, na nossa igreja, na biblioteca, na livraria, né? Online, ela está de todo lado. A gente tem essa informação também, né? A palavra, ela está próxima, então a gente não tem desculpa para dizer assim, não sei. Embora que muitas vezes a gente não saiba, né? Mas a gente não tem desculpa para não saber. E aí, olha o que diz Romanos no topo hoje, né? Romanos 10:9. Se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Tá vendo aí? A história da boca, que estava ali, e do coração, que estava no versículo 14. Deus está colocando aqui para nós em Romanos 10:9. Tá vendo? Enfim, agora vejam aqui a parte final, começando no versículo 15. Vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade ou morte e destruição. De novo, vida e prosperidade ou morte e destruição. Entendendo que prosperidade não tem nada a ver com a sua conta bancária, tá? Versículo 16. Pois hoje ordeno a vocês que amem ao Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, estatutos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vão entrar para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes, mas se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-lo,
Eu hoje declaro a vocês que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Não viverão muito tempo na terra em que vão entrar para dela tomar posse depois que atravessarem o Jordão. Hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês. É tudo sempre um tratado, e o tratado tem testemunhas. Só o tratado é assim: o céu e a terra são as testemunhas, né? De que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, olha o conselho da palavra: escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Gente, Deuteronômio 30, ele apresenta uma das ideias mais importantes do Pentateuco. Deus disciplina o seu povo, ele está dizendo: olha, se fizer isso, vai ter aquilo. Se não andar nos caminhos do Senhor, vai dar mal, né? Mas ele oferece restauração mediante arrependimento. Ele promete transformação interior, lá dentro, no coração. E ele conclama cada geração a escolher a vida por meio da comunhão com Ele, andar junto, andar junto. Essa mensagem, ela tem cumprimento em nós hoje. É muito importante que você entenda que nós fomos resgatados da terra da escravidão e nós fomos trazidos para a terra da promessa. E nós temos o Espírito Santo de Deus que está junto conosco para nos ajudar nessa jornada de obediência, que a gente saiba escolher a parte melhor. Amém? Vamos embora, gente. Cadê vocês? Mensagem linda desses capítulos 29 e 30. Cadê vocês? Quem vai aí? Lindos, Kátia. Bom dia. Enquanto Bom ninguém dia. levanta a mão aqui. É, meu Deus, que maravilha desses capítulos, que maravilha. Eu fiquei assim emocionada. Eu fiquei pensando, sabe, na minha jornada pessoal, né? Quando eu vim lá de Paulo Afonso com os meus filhos para morar aqui em Recife. E depois, né, depois de 4 anos aqui, eu me separei, né, do meu marido, então entrei num deserto com esses 3 meninos. E eu lendo esses capítulos aqui, eu fiquei emocionada, assim, sabe? Porque eu fiquei, Deus, eu escolhi a boa parte. O Senhor fez uma aliança comigo. O Senhor fez uma aliança comigo. Eu podia ter escolhido tantos ídolos nesse deserto que eu passei. Eu podia ter feito tantas escolhas erradas, mas eu fiz uma escolha, né? Eu fiz muitas escolhas erradas, mas eu fiz uma escolha de permanecer com o Senhor e levar os meus filhos nessa jornada. Então, hoje eu colho os frutos disso, né? Hoje ele fala isso. Então, assim, para mim passou um filme disso. Muito lindo esse capítulo, assim, 29. Essas coisas, quando ele falou aqui, ó, no 14. 29 e 14. Eu não faço essa aliança somente com vocês, né? Mas também com aqueles que ainda não estão aqui hoje. Aí eu pensei, Deus, a gente não estava lá naquela época, mas a gente está aqui hoje. E ele estava pensando em mim, pensando em você, pensando em cada um que está aqui nessa sala de reunião, né? Ele estava pensando na gente quando ele fez essa aliança. E hoje a gente tem uma aliança que foi selada pelo Espírito, né? Que a gente vai falar aí no seminário de vida. Mas assim, é impressionante, e eu queria também comentar só o capítulo 30 quando ele diz que o Senhor, o versículo 9 eu acho, a partir do 9 e 10 ele fala que o Senhor, ele vai se alegrar novamente quando a gente se tornar próspero, né? Como ele se alegrou com os nossos antepassados. É, essa coisa da alegria do Senhor, porque a gente vê aqui, né, principalmente nesses capítulos, um Deus, né, assim, justo, correto, um Deus que pune e tal. E aqui ele fala.
em que o Senhor vai se alegrar novamente quando a gente obedecer. Então, assim, eu fiquei pensando nisso, poxa, Deus, toda vez que eu obedeço, toda vez que eu faço algo assim, eu trago alegria ao teu coração, né? Eu arranco um sorriso de Deus. Eu alegro o coração de Deus quando eu faço uma escolha correta. É, eu sei que parece ser bobagem, assim, essa coisa da alegria dele, mas eu fiquei dentro de um capítulo tão bênção e maldição, escolha, isso, vida e morte, falar sobre isso, né? Que Deus, ele se alegra. Ele se alegra, ele vai se alegrar quando eu estiver prosperando, quando eu fizer coisas certas, quando eu escolho, quando eu tiver vida, né, assim com os meus filhos, ele vai se alegrar junto comigo por isso. É maravilhoso esse Deus. Era isso. Amém, isso mesmo, né? Deus se alegra tanto com a nossa vida. Quem mais está por aí? Larissa está por aqui, mas correndo, não sabemos. Deus falou comigo hoje de manhã, eu acordei, né? Correndinho, e ele Ela- estava assim, ó, vai lá ler o Sermão do Monte, tá, lá estou eu. Correndo para vir para cá e lendo lá Mateus 5, 6, 7. Porque ele disse: Ó, não revoguei nada daquela lei, viu? Eu vim aqui para cumprir, eu vim aqui para mostrar que é assim, e tem um degrauzinho a mais, porque assim, se você pensar em matar, já matou, se pensar em adulterar, já adulterou. Então aqui é diferente, é só na comunhão, né? Com o Espírito. Então, importante tudo para nós hoje. Fala, Lari. Amada, que capítulo! Eu digo, meu Deus do céu, eu acho que eu já li, mas não me aprofundei de uma forma tão linda, porque assim, nesse final do 30 é como se fosse ele colocando a gente no colo. Porque ele diz assim: hoje tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês de que apresentei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Meu Deus do céu! Assim, precisa que eu desenhe, precisa que eu pinte, precisa que eu. Então, escolham a vida, vê que amor. Sabe? Escolham a vida para que vocês e seus descendentes vivam e para que vocês amem ao Senhor, seu Deus. Ouçam a sua voz e apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a vida, minha gente, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados. Cara, que coisa linda! Eu fiquei aqui, assim, eu disse, eu acho que isso tem que estar assim, sabe? Na placa, você olhar e você diz, meu Deus, como eu sou abençoado, né? Que ao acordar, ao levantar, porque isso é uma escolha diária, né? Não é uma coisa que você escolhe uma vez, é você levantar e dizer, Senhor, que hoje, em todas as situações, em qualquer situação, durante as 24 horas, eu te escolha, né? Eu escolha, porque tu é a vida. Então, eu acho que se a gente, todos os dias, a gente colocar assim, é uma bênção assim sem fim, porque ele é a vida, né? Ele é a vida. Então, amém. Eu só estou aqui para dizer amém e amém diante disso, porque com isso não tem nem o que você mais falar, tem o que você parar e tatuar isso realmente. É como ele falou, né? A Simplicidade. palavra está perto, a palavra está clara, né? Agora é preciso que a gente permita a circuncisão do Opa. nosso coração. A gente tem que permitir que essa palavra circuncide o nosso coração para que haja essa transformação, né? Na nossa natureza. Exatamente assim. Exatamente assim. Amém. Glória a Deus. Quem mais, minha gente, por aí? Mais alguém? Cadê vocês? Ninguém mais? Então vamos embora, pastorzão. Cadê você? Eita, será que o pastor da Ascensão? Estamos esperando. Estou lhe vendo daqui. Consegui abrir. Tava, Massa. tava apanhando aqui com o microfone. É, it's hard for some people. Eita.
Bom, gente, que bom a gente, né, ver, assim, cada momento que a gente vê nas Escrituras, a gente vê que a tônica sempre em torno da obediência, né? Tudo gira em torno da obediência. A obediência é um valor fundamental que a gente não pode nunca abrir mão, né? Porque às vezes vem o relativismo, faz com que a gente tenha justificativas, a gente tenha explicações, a gente tenha ponderações e tudo, mas tudo tergiversando para fugir da obediência. Então, o grande lance do cristianismo, o grande lance do relacionamento com Deus está na obediência, né? Então, obediência é tudo, é bênção, né? Naturalmente. E a não obediência, as consequências devidas. Muito bom. Muito obrigado, Kátia, pelo dia de hoje, né? Vamos orar que, né, esse domingo a gente possa viver aí mais um domingo de adoração, de comunhão na casa de Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado por estar exposto a tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, ministra a cada um de nós sempre a alegria da tua palavra e a coragem para uma obediência irrestrita. Queremos viver a plenitude das tuas promessas. Nós te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus abençoe a todos. Amém, Deus abençoe, amém. amém. Obrigada. Boa Amém, semana para todo obrigada. mundo. Boa E olha, semana. povo, terminando as inscrições para o Seminário de Vida do Espírito Santo, hein? Vamos embora. Vai ser muito bom lá, descendo para falar com a gente. Beijo.